E aí, kids, beleza? Sejam muito bem-vindos ao seu Missão Enem do SAI Digital. Professor Lúcio Skywalker aqui com vocês, passar algumas dicas aí para a prova do Enem, para a prova da nossa boa e velha matemática, o segundo dia, aquelas 45 questões para você relaxar, porque não é todo dia que a gente tem a possibilidade de fazer 45 questões numa prova de matemática. Então eu separei aqui, 4 objetos do conhecimento importantíssimos, impossível você fazer a prova do Enem sem pelo menos um desses 4 tópicos. Eu chego até a usar um pouquinho mais e dizer para você que desses 4 tópicos aí, você pode esperar pelo menos umas 10 questões na prova do Enem, né? Então nós vamos começar aqui com um tópico importantíssimo, que é a parte de função afim. E por que eu falo que função afim ela é muito importante? Porque olha só, pensa aqui comigo. Função afim, a boa e velha função do primeiro grau, ela tem uma característica específica, tá? Que ela vai ter uma taxa de variação constante. E se a gente trabalha com taxa de variação constante, aí você já cai num negócio chamado razão e proporção. E a parte de razão e proporção, você sabe, ela é muito cobrada na prova de matemática do Enem. Muita gente diz que a prova de matemática do Enem é um jeito bacana de você cobrar um monte de questões de regra de 3, né, de razão e proporção. E a parte de função afim é a base disso aí. Sem falar que se você trabalhar bem com a parte de razão e proporção, você já tem também automaticamente debaixo da manga ali algumas coisas para matar as questões da prova de química e também da prova de física, beleza? Então vamos começar aqui, deixa eu pegar minha canetinha aqui, vamos avançar aqui no slide. Então olha só, função afim, função do primeiro grau. Então o que é legal você lembrar da função afim? Como eu já comentei anteriormente, né? Ela tem uma taxa de variação constante. O que significa isso aqui? Vamos fazer uma tabelinha aqui só para você visualizar. Opa, volta aqui, ainda não. Olha só, vamos pegar aqui, escolher uma corzinha aqui. Então, vou pegar aqui uma funçãozinha afim. Então, aqui, função y igual a 2x mais 1. Né? Então, lembrando, a função y igual a 2x mais 1. Elementos importantes da função afim. Esse númerozinho aqui, que está multiplicando a variável x, deixa eu colocar aqui a corzinha branca, esse valor aqui que está multiplicando a variável x, que nós conhecemos como coeficiente angular. Esse é o elemento mais importante que nós temos numa função afim na função do primeiro grau, o coeficiente angular. É ele que vai determinar a taxa de variação da função. E nós temos um outro elemento aqui, que é o chamado termo independente, que no caso da função afim é o valor aonde o gráfico vai intersectar o eixo y. Só que sempre na intersecção do eixo y, moçada, pense de maneira genérica. Para qualquer função na face da Terra, o gráfico intersecta o eixo y aonde o x vale 0. Onde o x é 0, aonde o gráfico intersecta o eixo y. Não só para a função afim, isso para qualquer função. No caso da função afim, quando você faz o x valor 0, automaticamente o resultado vai dar o termo independente, né? O que a gente chama de coeficiente linear. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir uma tabelinha só para você visualizar a taxa de variação, que é esse coeficiente angular que a gente viu ali, que é o valor 2. Então, pegar aqui e montar uma tabela. Quando você constrói a tabela, você pode atribuir quaisquer valores. Isso aqui é uma função. Atribui valor para x, automaticamente descobre o valor para y e vice-versa, né? Então, vou montar aqui uma tabela, x, um elemento do domínio, e automaticamente, segundo aquela lei de formação, eu vou descobrir o valor para y. Vamos pegar aqui, para x não precisa ser um valor absurdamente alto, pode ser qualquer valor. Eu gosto muito aqui, valores bem simplesinhos. Para x igual a 0, pegar x igual a 1. Quando você vai estudar o comportamento gráfico da função afim, como ela tem uma taxa de variação constante, você já sabe que isso é o quê? É uma reta. Coeficiente angular positivo, a reta vai ser crescente. Coeficiente angular negativo, a reta vai ser decrescente. Taxa de variação positiva, a reta é crescente, taxa de variação negativa, a reta é decrescente. Aqui eu vou fazer o quê? Eu tenho x, substituo na lei de formação e descubro o y. Então vamos fazer a continha aqui. Para x igual a 0, joga lá na função no lugar do x. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. E aqui que está a manha da ariranha. Para x igual a 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 1, 3.
O que você observa aqui? Ah, professor, eu não observo nada ali, eu só observo os dados daquela tabela ali sem lógica alguma para mim. Então, olha só, quanto que você aumentou o valor do x aqui? Ó? Tá vendo que você fez um aumento no valor do x? O x era 0, passou a valer 1, você aumentou. Percebe também que o y aumentou? Isso é característica do quê? De função crescente. Você aumenta o valor do x, o valor do y aumenta também. Né? Função decrescente, à medida que você aumenta x, o y diminui. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ó. Qual foi a variação que eu tive no x? O x não foi de 0 para 1, ele não aumentou uma unidade, e o y, a imagem, o 1 pulou para 3. Ele teve exatamente uma variação de 2 unidades. Então, para cada unidade que eu aumento no domínio, que eu aumento pro x, o y aumenta 2 unidades. E o que é esse número 2 aqui, ó? Esse número 2 é rigorosamente a taxa de variação, o coeficiente angular. Então, quando você sabe o coeficiente angular, você sabe quanto que a função está variando, ó. Então, por exemplo, se eu aumentar mais uma unidade aqui, ó, se eu continuar a minha tabelinha, ó, se eu fizer para x igual a 2, eu aumentei mais um, ó, de 1 eu aumentei o x para 2. O que vai acontecer com o y? Vai aumentar mais 2 unidades, ó. O y anterior não era 3, se eu somar 2, vai para 5. Perceba que eu nem substituí o 2 na função, mas se eu fizer isso, ó, x igual a 2, 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, y, 5. É aqui que está o grande segredo da função afim, essa taxa de variação constante. Para cada unidade, você tem o aumento exatamente do coeficiente angular. Então aqui, ó, deixa eu apagar só para a gente colocar de maneira genérica aqui, que é o jeito que o pessoal da matemática gosta muito de escrever. Então o que nós temos? Toda função afim, ela é escrita sobre a forma y igual a vezes x. Observou isso, esse número A você já sabe que é quem? Coeficiente angular, taxa de variação positiva, função crescente, reta crescente, taxa de variação negativa, reta decrescente. O que esse A diz também? Cada unidade que você aumenta no x, o y vai aumentar exatamente o valor do A, ou diminuir. Mais B. Quem que é o B? O B é o valor onde o gráfico intersecta o eixo Y, né? Ele, no caso ali, seria a imagem do zero. Óbvio que a função afim, ela só se define quando o coeficiente angular for diferente de zero. Belezinha? Então, isso aqui me diz que para cada unidade que eu aumento em x, o y aumenta exatamente o valor do A. Agora, se a gente aqui, ó, bem meia boca, fizer, ó, eixo y e aqui o eixo x. Nossa, professor, que horrível. Não, tá bonito. Então, o que nós temos aqui? Ó? Como que você calcula essa taxa de variação? Você precisa de 2 pontos. 2 pontos distintos definem uma única reta. Então, na hora que você tem aqui, ó, um ponto, esse ponto aqui, ó, definido por uma coordenada x, a, e aqui y, a. E daí você tem um outro ponto aqui, ó, definida por xb e yb. Então, eu tenho esse ponto e esse ponto. 2 pontos distintos determinam uma e somente uma reta. Deixa eu colocar aqui em pretito, aqui, ó. A reta aqui, ó. Belezinha? Então, ó, como que a gente faz para calcular a taxa de variação? A taxa de variação, o coeficiente angular, o valor do A, ele vai ser quem? A variação, ó, é a variação do y, tá vendo aqui, ó, dividido pela variação do x. Essa variação é constante, por quê, moçada? Porque esse ângulo não muda, ó. Esse ângulo aqui é sempre o mesmo. E a gente, para calcular a taxa de variação, é a tangente desse ângulo. Então, como é que eu faço? Ó? É a diferença das coordenadas de y dividido pela diferença das coordenadas de x. Opa! Só voltar aqui, cadê a borrachinha? Aí, dividido pela diferença das coordenadas de x. xb menos xa. Então, ó, isso aqui é extremamente importante para nós. Chego a dizer que se você acha a taxa de variação coeficiente angular, você resolve uma grande parte dos exercícios envolvendo função afim e também razão e proporção. Belezinha?
Então vamos dar um bisu no exercíciozinho ali que caiu na prova do Enem. Então aqui, ó, esse exercíciozinho aí, olha só que bonito. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até diplomação em um curso superior, considerando os 9 anos do fundamental, os 3 do médio e os 4 anos da graduação, tempo médio, né, é 16 anos. Então, para sair lá, fazer todo o fundamental até se formar na graduação, 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme está apresentado na tabela. Então, ó, no ano de 1995, o tempo médio de estudo de uma pessoa com idade acima dos 14 era de 5,2 anos, né? Em 99, ó, 4 anos depois, 5,8. Em 2003, 6,4. Então, olha só, primeira coisinha que seria legal você observar aqui. Tá vendo que eu estou indo de 4 em 4? Ó, de 95 passou para 99. De 99 passou para 2003, de 2003 passou para 2007, tá vendo? A cada 4 anos, e não é só isso, ó. Perceba que a variação no tempo médio também cresce de maneira linear, né? De maneira constante, ó. De 5,2 ele subiu para 5,8, teve um aumento de 0,6. E ali, ó, de 5,8 para 6,4, também, mais um aumento de 0,6. De 6,4, mais 0,6 para 7. Então, percebe que aqui a gente está trabalhando com uma taxa de variação constante, a cada 4 anos aumenta 0,6. Então, aqui você, ó, aqui já é algo que você pode utilizar, por exemplo, proporção. Você pode montar uma regra de 3. Em 4 anos eu aumento 0,3. Em 10 anos vai aumentar X. Em 4 anos aumenta 0,6, em 1 ano vai aumentar X. Tá vendo? Uma proporçãozinha, uma regra de 3 direta. À medida que o tempo vai passando, também vai aumentando a proporção. Belezinha? Agora, ó, então, seguindo aqui, ele diz: considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante. Isso aqui é importante, ó. Se mantenha constante até 2050. Então ele está dizendo que até 2050 isso não muda, vai continuar linear, vai continuar crescendo segundo uma função afim, segundo uma função do primeiro grau. Se for uma função do primeiro grau, você também pode entender que ele cresce segundo uma progressão aritmética. Você está sempre somando a mesma constante. Essa constante, na verdade, é quem? O coeficiente angular da função. Belezinha? Daí ele quer saber, ó, e que se pretenda chegar ao patamar de 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Então, o que é importante você frisar é o seguinte, ó, quanto tempo que a moçada tem de estudo em média? Ó, 16 anos, até chegar no ensino superior, terminar o ensino superior. Ele não quer que você complete, ele não quer 100% disso, ele quer o quê? 70%, beleza? 70%. Então aqui, o ano em que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos atingirá o percentual pretendido será, você quer saber em que ano você faz isso aí. Então o que você pode fazer? Você pode pensar lá que, ó, a cada 4 anos aumenta 0,6, né? Em determinado tempo vai aumentar esse 70% dos 16. Eu vou fazer aqui de maneira mais conservadora. Eu vou montar isso aqui como sendo uma função afim, tudo bem? Sendo uma função afim, taxa de variação constante, descobrimos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Uma pequena dica aqui. Tá vendo que nessa tabela aqui, moçada, o que ele passa aqui, ó? Vamos apagar aqui, ó. O que ele passa nessa tabela? Ele começa no ano de 1995. Esse ano de 1995, ele vai ser o meu zero. Por quê? É muito melhor associar, ó, x igual a zero do que x igual a 95. Então, 95 vai ser meu ano inicial. Então, naquela tabela que eu comentei com vocês, ó, esse valor aqui, ao invés de ser 95, eu vou considerar zero. Automaticamente, esse aqui, ao invés de ser 99, vai valer 4. Esse aqui, ao invés de ser 2003, vai valer 8 e assim sucessivamente. Tudo bem? O que a gente sabe?
teoria. Isso aqui está crescendo de maneira constante, então é uma função afim. Se é uma função afim, ela está escrita sob a forma y igual a x mais b. Nesse caso, eu posso dizer até que o a ele é um valor maior do que zero, que a taxa aqui é de crescimento, está aumentando, não está diminuindo. Tudo bem? Beleza? Agora perceba o seguinte, que nós temos um facilitador. O que eu comentei com vocês? O que é o B? O que é o coeficiente linear? Não é onde o gráfico intersecta o eixo X? Intersecta o eixo Y? É onde ele corta o eixo Y. E exatamente onde ele corta o eixo Y, o X não vale zero? Então, ó, se você observar exatamente aqui, ó, ou não, né? Vamos aqui, tá? Aqui, tinha aqui. Observe exatamente essa coluninha aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa coluninha? Aqui exatamente está dizendo o seguinte, quando o ano for zero, quando o x for zero, o y vale quanto? 5,2. Ou seja, ali eu já tenho o valor de quem? Do b. Então facilitou e facilitou muito a nossa vida, porque eu posso dizer o quê? Que a minha função é y igual a elevado a x mais 5,2. Só que para trabalhar bonitinho com a função, eu tenho que descobrir o coeficiente angular, eu tenho que descobrir o valor do A. E quem que é o valor do A? Não é a taxa de variação? E para descobrir a taxa de variação, você precisa de 2 pontos da função. E nós temos, sim, ó, ele te dá 4 valores nessa tabela. Então o que você pode dizer? Que a taxa de variação, ó, o valor do A é a diferença entre dois y, ó. Então eu vou pegar ali, ó, 5,8 menos 5,2, beleza? O y para x igual a 4 menos o y para x igual a 0. E eu vou dividir aqui, ó, por quem? Pelos valores do x, ó. 4 menos 0. E kids, se você fizer essas continhas aqui, ó, quanto que você vai chegar no coeficiente angular? 5,8 menos 5,2, 0,6. 0,6 dividido por 4, 0,15. O que isso aqui me diz? Que a cada ano nós temos um aumento de 0,15 no tempo médio de estudo para pessoas acima dos 14 anos. Então a gente pode dizer, ó, que a função é y igual a 0,15x mais 5,2. Beleza? Essa é a minha função. Agora, o que essa função está me dizendo? Se você sabe o ano, você sabe qual é o tempo médio. Então, se eu falasse para você assim, ó, no ano de 2010, 2010 é 15 anos após 95, não é? Então, para x igual a 15, você descobre o y para 2010, tudo bem? Só que o que ele perguntou? Ele perguntou quando que vai ser o ano, ou seja, qual é o valor do x, quando o y for 70% do tempo médio. Então, ó, vamos avançar a tela aqui. O que nós temos? Eu tenho que calcular agora aqui 70% do tempo médio, de 16. Como que eu calculo 70% de 16? Eu posso fazer o quê? Isso aqui, na verdade, é 70%, aquele D significa que é vezes 16. O jeito que você vai escrever agora o 70% fica a seu critério. 70 sobre 100, 7 sobre 10, 0,7, ó. Mas eu vou colocar assim, eu vou colocar lá, ó, 70% vezes 16. Acredite no Tata, isso aqui vai dar 11,2. Então ele quer saber em que ano que nós vamos ter 11,2 anos em média de tempo de estudo. Então o que a gente faz? Pega aquela nossa funçãozinha bacana lá, ó, y igual a 0,15x mais 5,2. Eu quero descobrir isso quando o y valer quanto? Quando o y for igual a 11,2. Então, ó, 0,15 mais 5,2 igual a 11,2. 5,2 vai subtraindo, ó, do lado esquerdo aqui no primeiro membro vai ficar só o 0,15x. 11,2 tira 5,2, aqui vai dar 6. Igualando as casas decimais, ó, multiplica os dois lados por 100. Então aqui vai ficar 15x igual a 600. Quem que vai ser o x?
o x vai ser 600 dividido por 15. 60 dividido por 15 é 4. Então, 600 dividido por 15 vai dar 40. Então, o que a gente descobriu? Descobriu que vai atingir 11,2 anos após 40 anos. Se a gente iniciou o estudo em 1995 mais 40 vai fechar em que ano? 2035, alternativa número D de jeans. Beleza? Tranquilo? Tente depois você também trabalhar com essa questão usando só a parte da proporção. Então você chegando naquele 11,2 ali, ó, o que você percebe? Em 4 anos aumenta 0,6. Beleza? Aumenta 0,6. Então, ó, de 5,2 para chegar em 11,2, eu vou ter que aumentar 6. Tá vendo? Ó? Então, ó, em 4 anos aumenta 0,6. Né? Daí o que vai acontecer? Em 6, para você aumentar de 5,2 para 11,2, para aumentar 6, tantos anos. Então, ó, de 0,6 para 6, multiplica por 10. Eu vou ter que multiplicar por 10 a outra proporção também, que vai dar os 40. 4 vezes 10, 40. Então, 40 anos, direto pela proporção você acha, sem precisar trabalhar com a função afim, mas usando o conceito que a função afim tem crescimento proporcional. Beleza? Tranquilo? Próximo assunto aqui. Em particular, eu gosto muito disso aqui, ó. Permutação. Permutação, para mim, é o conceito mais importante que nós temos na análise combinatória, junto com o princípio fundamental de contagem. A permutação é a que nos dá a ideia, bonitinha, da dúvida que você tem. Ah, se eu vou fazer um arranjo ou se eu vou fazer uma combinação. É uma das duas grandes certezas da vida, né? Uma delas é que em algum momento você vai ter dúvida se você vai fazer arranjo ou se você vai fazer combinação, e a permutação ajuda você muito nisso. O que é a permutação? A permutação, a ideia é a seguinte, ó. Imagine que você tem um conjunto com elementos distintos. Vamos trabalhar aqui com a ideia de anagrama. O que é anagrama? Você pega uma palavra, essa palavra é um conjunto de letras. Os anagramas são todas as ordenações das letras dessa palavra. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a palavra boi. Aqui, ó, boi. Quantas letras tem a palavra boi? 3. Então, a palavra boi é um conjunto com 3 letras, um conjunto com 3 elementos. O que são os anagramas? O que são as permutações da palavra boi? Eu vou pegar esses 3 elementos e fazer todas as ordenações possíveis. Então, vai ficar, ó, boi, bio, iobe, ibo, oibe e obe. Existe mais alguma ordenação possível? Não, são essas 6. E para chegar em todas as ordenações possíveis, o que eu fiz? Eu peguei as 3 letras da palavra boi e fiquei trocando de lugar. Eu fiz todas as trocas possíveis. Se você pegar o dicionário e buscar um sinônimo da palavra troca, você vai encontrar permuta. Então, o que é permutação? Você tem um conjunto com X elementos. Tudo bem? O que são todas as permutações de X? São todas as ordenações possíveis desse X elemento. Então aqui a gente utiliza outro conceito importantíssimo, ó, que é o princípio fundamental de contagem. Pensa assim, para você escolher a primeira letra do anagrama da palavra boi, quantas possibilidades você tem? 3. Você pode usar o B, O e I. Para escolher a segunda letra, 2. Para escolher a terceira, 1. Então de quantas maneiras você faz isso aí? Ó, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Só que a gente vai escrever isso aqui de maneira diferente. Vai escrever assim, ó, 3 fatorial. Tudo bem? 3 fatorial, permutação de 3. Então, toda vez que você visualizar isso aqui, ó, permutação de N, o que você tem que imaginar? Existe um conjunto com N elementos distintos. O que vai ser o N fatorial? Vai ser todas as ordenações possíveis desses N elementos. Você está colocando esses N elementos em ordem. E de quantas maneiras você consegue fazer isso aí? N fatorial. Então é só pensar. Para escolher a posição do primeiro elemento, N possibilidades. Do segundo, N menos 1. Do terceiro, N menos 2. N menos 3. Até chegar no 1. N fatorial. Beleza? Ideia de permutação. Agora, olha só. Outro caso aqui seria, por exemplo, você fazer os anagramas da palavra ovo.
Daí você pode pensar da mesma maneira. Professor, a palavra ovo tem 3 letras, eu quero fazer todas as ordenações dessas 3 letras. Então basta fazer o quê, professor? Basta fazer a permutação das 3 letras, que é 3 fatorial. Opa, dando spoiler aqui já, ó, aqui. Aqui. Então, ó, 3 fatorial. Então, se a gente seguir o mesmo conceito do anterior, quantos anagramas tem a palavra ovo? 6, né? 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Porém, a palavra ovo tem letras repetidas, então não é um conjunto com elementos distintos. Então, o que acontece? Se você trocar de lugar os elementos repetidos, o anagrama é o mesmo. Então, você pega lá, ó, outro anagrama, ó, o, ove. Troca os 2 os de lugar, o, ove. Voo, voo. Tá vendo? Na hora que você permuta os elementos repetidos entre eles, você não tem um anagrama novo. Então o que você tem que fazer? Um negócio que eu chamo de desprezo da ordem. Você pega o total de permutações que você fez e divide pela permutação dos 2 elementos repetidos. Então perceba que para mim é automático falar permutação e escrever o fatorial. Então automaticamente, ó, o que nós temos aqui? Esse anagrama eu já tenho, esse anagrama eu já tenho, esse eu já tenho. Então cai para quantos? Cai para 3, que é o resultado desse fatorial. Lembra? Ó? Desenvolve o 3 até chegar no 2 fatorial, divido por 2 fatorial, simplifica, isso aqui vai dar quanto? 3. Beleza? É esse conceito que você usa no arranjo e na combinação. Só que na hora que você fala do arranjo, o arranjo você tem uma quantidade de elementos para escolher. Você não vai escolher todos. Na permutação que você escolhe todos os elementos disponíveis. Um exemplinho aqui, ó. Vamos supor aqui que você quer escolher presidente e vice-presidente da sua empresa, né? Você quer escolher o presidente e vice-presidente da sua empresa. Você tem 3 candidatos. Você quer saber, ó, de quantas maneiras você forma isso aí. Então perceba lá, ó. Você fez assim, ó, AB. O primeiro escolhido é o presidente. Então nesse caso, ó, A é presidente, B é vice-presidente, né? Eu posso escolher AC e posso escolher BC, tá vendo? Eu posso escolher BA, posso escolher CA. Tem mais alguma possibilidade que nós temos aqui, ó? AB, AC, BC, BA, CA. Beleza? Então, ó, o que eu gostaria que você visualizasse nesse caso aqui, ó? Por exemplo, vamos pegar aqui, vamos destacar o AC e o CA. Tá vendo que você escolheu os elementos? Tá vendo que você escolheu os elementos numa ordem distinta? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um arranjo, porque você permutou os elementos e tem um grupo diferente. Então, o que você pode fazer? Nesse caso aqui, ó, deixa eu limpar aqui. O que você pode fazer? Você tem 3 para escolher 2. Princípio fundamental de contagem. 3 possibilidades para escolher o primeiro, 2 para o segundo. Vai te dar 6 casos. Se fosse no caso da gente fazer dupla de truco, se você escolhe lá A, C, e se você escolhe C, A, a dupla aqui não é distinta, a dupla é rigorosamente a mesma. Então o que você faz? Despreza a ordem, divide pela permutação. Aqui você fez a combinação, tudo bem? Então, ó, o que é legal você fixar na cabeça para definir se você faz um arranjo ou se faz uma combinação, é o quê? A permutação. Então aqui, ó, esse exercício. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Né? Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, inglês britânico perfeito aqui, ó, de tal forma que as vogais e consoantes, olha só que sacaninha, aparecessem sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento das letras. Nessa condição, o número de anagramas... Então, o que acontece? Não é qualquer permutação que você quer. Tem que necessariamente ter uma vogal e uma consoante. Não posso ter vogais seguidas ou consoantes seguidas. Daí o que a gente tem? Ó? Na palavra I am Potter, se você contar, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 consoantes e 4 vogais. 9 letras, 5 consoantes e 4 vogais. O único jeito de você conseguir intercalar, fazendo isso, moçada, é necessariamente começando com consoante. Tem que ser consoante, vogal, consoante,
vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Começou com vogal, automaticamente pelo menos duas consoantes vão ficar juntas. Então vamos colocar aqui um caso, ó, por exemplo, I am Potter. Ó. Vou começar lá com M, I, P, A, T, O, T, E, R. Esse aqui é um anagrama, ó, Mipa Totter, beleza? Comecei com consoante. O que vai acontecer então? Ó? As consoantes, elas ficam fixas na primeira, terceira, quinta, sétima e nona posição. As consoantes só podem ocupar essas casas. E elas estando nessas casas, o que eu posso fazer? Eu posso permutar as 5 consoantes. Só que nas 5 consoantes, eu tenho o quê? 2 T's repetidos. Então eu faço o quê? Eu divido pela permutação de 2 T's. E entre as vogais, ó, I, A, O e R, eu tenho o quê? Uma permutação das 4. 4 fatorial. Perceba que ele nem mexe no resultado, ele não desenvolve isso aí, ó. Ele não coloca lá 5 fatorial, 120, dividido por 2, 60, vezes 24. Ele só coloca, ó, como o Enem geralmente faz mesmo, aqui, ó. 4 fatorial, vezes 5 fatorial, sobre 2 fatorial, que é 2. Beleza? Então, ó, permutação, conceito importantíssimo. Beleza? Aqui, ó. Exponencial, moçada. Funçãozinha exponencial é função. Qual que é a ideia da parte de função? Você saber identificar o que representa cada variável. Então, nesse exercício aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está falando no caso de meia-vida, então você já pode associar com química. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Olha só, destaca a funçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? A funçãozinha aqui. Q de t é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Então, o que ele está dizendo? Ele está falando que a quantidade de carbono 14 num determinado período de tempo t. Boa? Então, o que você tem que fazer nesse exercício? A substituiçãozinha. Então, ele te dá lá, ó, uma tabelinha. Ele quer saber, ó, qual que é o fóssil mais antigo encontrado na expedição. Então, o que você tem que fazer? O conceito de função. Você tem, no caso ali, ó, vou fazer aqui para o fóssil 1. Então, para o fóssil 1, o que a gente tem? Ó? Eu vou ter aqui Q0, que é o 128, vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. É isso, produção? É isso. Isso aqui é igual a quanto? 32. Então, qual que é o conceito que ele está utilizando aqui? O conceito de função. Ele te dá o valor da imagem, te dá o valor do y32 e quer saber o valor do t. O que nós temos agora aqui? Uma equação exponencial. Temos que reduzir a potências de mesma base. Então, o que eu vou fazer? 2 elevado a menos t sobre 5.730 vai ser igual a quanto? 32, que é 2 à quinta, dividido por 128, que é 2 elevado à sétima. 2 elevado a menos t sobre 5.730 é igual a 2, ó, divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Bases iguais, expoentes iguais. Então, menos t sobre 5.730, isso aqui tem que ser igual a menos 2. Então, quem que vai ser o tempo? O tempo vai ser 2 vezes 5.730. Professor, nesse exercício eu teria que fazer isso aí para todos? Sim, teria que fazer para todos. Um detalhe que você pode utilizar é perceber o seguinte, ó. Tá vendo que a constante, ó, o número, você tem a constante aqui, ó, que vai multiplicar os 5.730? Essa constante 2, ela saiu da onde? Ó? Ela saiu desse expoente aqui. Então, na verdade, o que você pode pensar? Você pode pensar em fazer só uma substituiçãozinha de variável aqui. Ó. Você poderia, por exemplo, ó, chamar aquele menos t, o t sobre 5.730, você poderia chamar isso aqui de alfa. Tudo bem? Só chamar esse cara de alfa. E quem que vai ser o tempo? O tempo vai ser igual a quanto? Alfa vezes 5.730.
Esse alfa é aquele 2. E da onde que a gente obtém aquele 2? Da divisão de quem? Da divisão do QT por Q0. Então, bastaria você fazer o quê? Ó? Bastaria você ir lá na tabela, pegar o QT aqui e dividir por Q0 e ver qual é o maior alfa que você vai obter, que nesse caso aqui seria do fóssil 2. Se você tem essa sacada, você só faz essa divisão, não precisa fazer o exponencial todo. Beleza? Joinha? É isso aí, meus queridos. Uma excelente semana para vocês, uma excelente prova no domingão aí. Se divirtam bastante. Cuidado, provinha do Enem, a prova de maratonista, são 90 questões no segundo final de semana. Você já passou pelo primeiro. 45 de Ciências da Natureza e mais 45 da Boa e Velha Matemática. Então é uma provinha que vai tentar vencer você pelo cansaço e você não pode deixar. Beleza? No mais, um grande abraço a todos e que a força esteja com você.